Estou finalizando mais uma volta do tapete, tenho aqui ainda o último ponto alto relevo. Feito isso, faço uma corrente e vou fazer o ponto de união acima da laçada dupla em relevo. E vou dar início à próxima carreira. Para a próxima carreira, vou levantar uma corrente e vou fazer uma laçada dupla nesse espaço de uma correntinha e a parte que está lá atrás. Laço por 2 vezes. E completo a laçada dupla. Ok? Agora faço 2 correntinhas. E vou fazer uma laçada dupla relevo sobre a que está na base. Ficando dessa forma. Em seguida faço 2 correntes, laço a agulha 2 vezes e sobre esse ponto alto que está aqui no meio, eu vou levantar 7 pontos alto duplo sobre ele. Fiz o primeiro, o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto alto duplo, ficando assim. Eu já retirei a agulha da laçada, vou voltar aqui nesse primeiro ponto alto duplo, vou introduzir a agulha, vou laçar a agulha e vou unir com um ponto baixíssimo. E faço um ponto. Dessa forma eu tenho aqui um ponto pipoca, ok? Faço 2 correntes, vou fazer uma laçada dupla em relevo na laçada que está na base. Duas correntes e vou fazer uma segunda laçada nesse espaço, sem laçar a agulha. Ficando dessa forma. Uma corrente e passo a trabalhar os pontos altos que estão aqui na base do motivo. Laço a agulha, pulo o primeiro ponto alto, vou para o segundo, levanto ponto alto, relevo. Vou para o próximo, faço o mesmo. Aqui eu levantei 1, 2, 3, 4. Vou levantar apenas mais um nesse último. Laço a agulha e faço um ponto alto relevo no próximo, apenas um. Aqui eu deixo de aumentar e fazer 2 sobre esse primeiro e esse último, ou melhor, esse último e esse primeiro. Laço a agulha e faço ponto alto relevo sobre os próximos, exceto o último. Sendo assim, aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos alto relevo. Agora, para continuar, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui no início.
ok? Uma corrente, vou fazer uma laçada dupla, duas correntes, agora uma laçada dupla relevo sobre a que está na base, duas correntes, laço a agulha duas vezes, no ponto alto que está aqui no meio, vou fazer 7 pontos altos duplos sobre ele. Feito 7 pontos alto duplo, retiro a agulha, introduzo aqui no primeiro ponto alto duplo relevo, laço e faço a união com ponto baixíssimo, tendo aqui o ponto pipoca. Faço duas correntes, faço uma laçada dupla em relevo na laçada seguinte que está na base, duas correntes e uma laçada dupla no espaço de uma correntinha. Uma corrente e continuo fazendo por toda a volta do tapete o mesmo processo que eu fiz aqui. Estou finalizando mais uma volta. Faço aqui o último ponto alto relevo do motivo. Uma corrente, vou fazer o ponto de união acima dessa laçada dupla. Introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, vou subir uma correntinha e iniciar a próxima volta do tapete. Vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre a que está na base. Em seguida faço uma, duas correntinhas e nesse espaço vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas e volto a fazer laçada dupla em relevo na laçada que está na base. Ficando assim. Faço duas correntes e no ponto que eu uni aqui, o ponto pipoca, aqui eu tenho duas correntes e aqui duas correntes e tenho o ponto que está aqui no meio. Eu vou introduzir a agulha entre esses dois pontos e vou fazer uma laçada dupla em relevo. Ficando assim. Faço duas correntes, faço uma laçada dupla relevo sobre a que está na base, duas correntes, nesse espaço de duas correntes faço um ponto baixo, duas correntes e faço uma laçada dupla relevo sobre a que está na base. Ficando dessa forma. Faço uma corrente e vou fazer ponto alto relevo sobre os pontos de base, pulando o primeiro. Dois pontos, três pontos alto relevo.
Laço agulha, eu tenho aqui esse ponto e esse outro que estão no centro do motivo. Eu vou passar a agulha por trás dos dois, laçar e levantar um ponto alto, relevo unindo os dois pontos. Laço agulha e vou trabalhar os pontos alto relevo de base com pontos alto relevo, exceto o último. Ficando assim com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto relevo. Ok? Agora eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Uma corrente, uma laçada dupla em relevo sobre a laçada de base, duas correntes, no espaço entre uma laçada e outra, um ponto baixo, duas correntes, faço laçada dupla relevo sobre a laçada de base. Duas correntes, atrás do ponto pipoca, vou introduzir a agulha atrás das correntinhas e levanto a laçada dupla em relevo. Duas correntes, laçada dupla sobre laçada dupla em relevo. Duas correntes, um ponto baixo no espaço entre uma laçada e outra, duas correntes, laçada dupla sobre a laçada dupla de base em relevo. Em seguida, volto a trabalhar os pontos altos em relevo, unindo esses dois pontos que estão no meio. Uma corrente, laço agulha, pulo um ponto alto relevo, trabalho o próximo. E ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Fiz 3, laço agulha e vou unir esses dois, levantando apenas um ponto alto relevo sobre eles. Ponto alto relevo. E não faço o último. Aqui eu tenho um total de 7 pontos alto relevo. Bom, vou seguir essa repetição por toda a volta do tapete. Estou finalizando mais uma volta. Tenho aqui mais um ponto alto em relevo do motivo. Faço uma corrente e aqui na primeira laçada dupla em relevo que eu fiz, eu vou unir com ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, para a próxima carreira, vou levantar uma corrente e na mesma laçada dupla em relevo, vou levantar uma laçada dupla em relevo. Feito isso, faço duas correntes. Na carreira de baixo, eu tenho duas correntinhas e um ponto baixo aqui. Nesse espaço de duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto baixo que eu tenho aqui à frente, vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Levanto duas correntes. Nessa próxima laçada dupla em relevo, vou fazer outra sobre ela. Faço uma corrente e na laçada dupla
em relevo que eu fiz sobre o ponto pipoca, vou fazer uma laçada dupla sobre ela. Ok? Agora vou repetir essa ação aqui. Uma corrente, laçada dupla sobre laçada dupla em relevo, duas correntes, um ponto baixo nesse espaço de duas correntes, no ponto baixo aqui do meio, um ponto baixíssimo, no próximo espaço de duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, uma laçada dupla em relevo sobre essa laçada de base, ficando assim, uma corrente, e vou pular um ponto alto relevo, que é o primeiro, vou trabalhar a partir do segundo e vou deixar de fazer esse último. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou ficar apenas com 5 pontos alto relevo nesse novo conjunto. Ok? Eu vou seguir essa repetição por toda a volta do tapete. Feito o último ponto alto relevo, faço uma corrente, vou fazer laçada dupla relevo sobre laçada dupla relevo, duas correntes, um ponto baixo no espaço de duas correntes, um ponto baixíssimo no ponto baixo que se encontra na base, um ponto baixo novamente no espaço de duas correntes e laçada dupla em relevo na laçada de base. Uma corrente, uma laçada dupla na laçada que está abaixo do ponto pipoca em relevo. Ok? E vou trabalhar assim por toda a volta do tapete. Percorri toda a volta do tapete, estou finalizando mais uma carreira. Agora, como ponto de ligação, faço uma corrente e acima da laçada dupla em relevo, vou unir com ponto baixíssimo, ficando assim. Bom, agora para a próxima carreira, eu vou levantar uma correntinha, faço novamente uma laçada dupla em relevo sobre a laçada de base. Feito isso, duas correntes, tem um espaço aqui de duas correntes, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimo, vou caminhar para o próximo com ponto baixíssimo, e para esse terceiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Ok? E no espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, vou fazer laçada dupla em relevo na laçada que se apresenta à frente. Dessa forma. Laço a agulha uma vez e nessa laçada dupla em relevo eu vou levantar um ponto alto em relevo.
Em seguida, vou fazer uma laçada dupla na laçada dupla de base em relevo. Em seguida, faço 2 correntes. E no espaço que eu tenho aqui de 2 correntes, eu faço um ponto baixo. Feito isso, vou caminhar um ponto baixíssimo, 2, 3, e no espaço de 2 correntes, um ponto baixo. Faço 2 correntes, faço uma laçada dupla em relevo, na laçada dupla em relevo que se encontra à frente, essa aqui. Faço uma corrente, laço a agulha, pulo o primeiro ponto alto relevo, vou para o próximo e trabalho um ponto alto relevo sobre ele. No seguinte, totalizando 3 pontos alto relevo sobre o motivo. Dessa forma. Vou fazer essa repetição em volta de todo o tapete. Feitos 3 pontos altos em relevo, faço uma corrente, volto a fazer laçada dupla em relevo na laçada de base, 2 correntes, um ponto baixo no espaço de 2 correntes de base, caminho 3 pontos baixíssimo pelos pontos que se apresentam, no espaço 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, ponto laçada dupla em relevo sobre a laçada dupla da carreira de base, sem corrente, faço uma laçada na agulha e levanto um ponto alto em relevo. Sem laçar a agulha, faço uma laçada dupla em relevo sobre a laçada de base. E sigo a repetição. 2 correntes, no espaço de 2 correntes, um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta do tapete. Bom, estou finalizando mais uma volta. Tenho aqui mais um ponto alto em relevo. Faço uma correntinha. E na laçada dupla em relevo, vou unir com um ponto baixíssimo. Feito isso, para a próxima carreira, uma correntinha, vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre a laçada de base. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes e vou ter aqui a laçada dupla em relevo como ponto de união, ok? Depois de ter feito 8 correntes, vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre essa laçada que está na base. Feito a laçada, sem corrente de espaço, vou pular esse ponto alto relevo, vou para a próxima laçada e vou fazer uma laçada dupla em relevo. Ficando assim. Em seguida, vou preencher mais esse espaço com 8 correntes. 8 correntes. Vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre a laçada de base. Ficando assim. Agora, para o motivo, faço uma corrente, laço a agulha, vou pular um ponto alto de base.
No segundo, levanto um ponto alto relevo, ok? Uma correntinha, pulo o próximo ponto alto relevo, ficando apenas um ponto no motivo. Fiz uma correntinha e volto a fazer laçada dupla em relevo sobre a laçada de base. Feito isso, vou fazer essa repetição, 8 correntes. Na próxima laçada em relevo, faço uma laçada dupla em relevo. Vou para a próxima e levanto laçada dupla em relevo. Em seguida, faço as 8 correntes. Vou seguir essa repetição por toda a volta do tapete. Estou finalizando a carreira depois de ter feito uma volta por toda a volta do tapete. Aqui eu tenho uma corrente. Laço a agulha, vou fazer um ponto alto relevo no ponto alto relevo do meio, de base. E vou fazer o ponto de união aqui acima dessa laçada dupla em relevo. De que forma? Eu laço a agulha uma vez, introduzo acima da laçada dupla, laço a agulha e fecho com meio ponto alto. Dessa forma, porque eu vou precisar sair daqui desse ponto. Então, para a próxima carreira, eu laço a agulha uma vez. Nesse espaço, nessa alça de 8 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos sem terminar. Dessa forma. E vou fechá-los todos juntos. Feito isso, faço 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e volto a fazer 3 pontos altos sem terminar. E vou fechá-los todos juntos. Feito isso, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha novamente e volto a fazer 3 pontos altos sem terminar. Feito o terceiro, laço a agulha e finalizo os 3 juntos. Feito isso, faço 1, 2, 3 correntes e faço novamente 3 pontos altos sem terminar e fechados juntos. Dessa forma. Então, nessa alça de 8 correntes, eu vou ter esse grupinho aqui de 4 vezes 3 pontos altos fechados juntos, com espaço de 3 correntinhas e 5 e 3 correntinhas, ok? Agora, feito isso, aqui entre uma laçada dupla relevo e outra, eu vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou para a próxima alça de 8 correntes, laço a agulha e volto a fazer 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos. Feito isso, vou fazer essa repetição. 3 correntes, laço, faço 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos. Feito isso, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço a agulha, volto a fazer os 3 pontos altos juntos, sem terminar e fechados juntos. 3 correntes. Laço novamente, 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos. Aqui eu tenho os 4 nessa alça de 8 correntes. Feito isso, cheguei a esse ponto que eu tenho um ponto alto relevo aqui no meio.
Depois de ter feito os 3 pontos altos sem terminar fechados juntos, nesse espaço de uma corrente, entre a laçada dupla em relevo e o ponto alto relevo, faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço e faço um segundo ponto baixo, ficando assim. Eu já posso ir para a argola de 8 correntes e voltar a fazer 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos. 3 correntes e 3 pontos altos sem terminar, fechado junto. Após o segundo, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e faço mais 2 grupinhos de 3 pontos altos sem terminar, fechados juntos, 1, 2, 3. Pronto, ao chegar entre essas duas laçadas dupla em relevo, eu faço um ponto baixo. E vou continuar assim por toda a volta do tapete, ok? Bom, completei toda a volta. Fiz aqui esse conjunto no último motivo. Vou fazer um ponto baixo. Em seguida, um ponto baixo, tendo assim como ponto de união. Agora eu vou caminhar até essa alcinha aqui com 3 correntinhas. Faço um ponto baixíssimo e já estou dentro da alcinha. Faço ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira e última carreira, eu vou levantar uma corrente. Vou fazer 3 pontos baixos dentro dessa alcinha. Feitos 3 pontos baixos, vou fazer 1, 2, 3 pontos nessa alça de 5 correntinhas e vou fazer agora um ponto picô. Faço 3 correntes, venho aqui acima do ponto baixo, pegando as duas alcinhas, laço a agulha e faço um ponto baixo. Feito isso, continuo fazendo mais 3 pontos baixos dentro desse mesmo espaço. 1, 2, 3, ficando assim. Vou para a próxima alcinha de 3 correntinhas e faço 3 pontos baixos. Feito isso, aqui no meio tenho o ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou para a próxima alcinha de 3 correntinhas e faço 3 pontos baixos. Vou para a próxima alcinha de 5 correntes, faço 3 pontos baixos. Em seguida, faço ponto picô, levanto 3 correntes, introduzo a agulha aqui nessas duas alcinhas do ponto, laço e fecho com ponto baixo. Completo com mais 3 pontos baixos no mesmo espaço. Ficando assim. Então vou trabalhar assim por toda a volta, até chegar ao ponto de união, finalizar, cortar e arrematar o fio. Bom, trabalhei toda a volta do tapete, estou fazendo os últimos pontos, fiz um ponto baixo, o segundo e o terceiro. E aqui eu vou fazer o ponto de união, fazendo um ponto baixo e um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Faço uma corrente, levanto e aqui está finalizado o tapete oval.